Em 1961, a situação era outra, mas hoje a pressão por um cessar-fogo imediato na Ucrânia ganha força. O representante de Volodymyr Zelensky insiste em um fim total dos combates, especialmente nas áreas já definidas como prioritárias, ecoando o artigo 9 da proposta russa. Suas palavras se alinham à posição dos Estados Unidos, reafirmada recentemente pela Casa Branca. É urgente interromper os confrontos de uma vez por todas. Moscou, porém, segue firme em suas exigências, exigindo nada menos que a rendição ucraniana. Em entrevista à mídia brasileira, Sergei Lavrov deixou claro que a Rússia não abrirá mão da desmilitarização da Ucrânia, do fim dos envios de armas ocidentais e da retirada de Kiev dos 4 territórios incorporados à Constituição russa, regiões que, segundo ele, a Ucrânia poderia ter retomado se não fosse a ofensiva em Kharkiv. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o senador John Neely levanta uma questão incômoda. Se Putin não respeita a liderança americana, por que não agir com firmeza? Para ele, é hora de estrangular a Rússia economicamente, cortando seus recursos e impedindo qualquer manobra. Do outro lado do Atlântico, a Alemanha reafirma seu compromisso inabalável com Kiev. Mesmo que os Estados Unidos suspendam toda a ajuda, a defesa da Ucrânia está garantida no acordo de coalizão do novo governo alemão, como declarou o ministro da Defesa Boris Pistorius. Para ele, apoiar a Ucrânia não é apenas uma questão de solidariedade, mas de segurança para toda a Europa. No fronte russo, a realidade é bem diferente. Soldados denunciam o abandono por parte dos comandantes e o tratamento desumano que recebem. O resultado? Deserções em massa. Recentemente, mais um grupo de militares fugiu das posições russas, reforçando o padrão de deserções que enfraquece o exército de Putin. Mas voltemos ao cenário político. Donald Trump, em sua busca por uma solução para o conflito, tem defendido abertamente a realização de eleições na Ucrânia, uma ideia que inicialmente parecia ser uma condição imposta por Moscou. Felizmente, por enquanto, a pressão por novos pleitos foi deixada de lado, graças à resistência de diplomatas europeus. Ainda assim, a possibilidade de Trump insistir nessa pauta não está descartada. Afinal, como sabemos, sua postura pode mudar radicalmente após uma simples conversa com Putin. Um estudo da Bloomberg revelou um padrão preocupante. Desde o retorno de Trump ao poder, a retórica da Casa Branca tem se alinhado cada vez mais ao discurso do Kremlin. Analisando mais de 300 discursos públicos de Trump entre agosto de 2024 e março de 2025, além de milhares de postagens nas redes sociais de membros de sua administração, os jornalistas identificaram uma correlação clara entre os contatos com Putin e as mudanças no tom das declarações americanas. Questões como a ocupação russa de territórios ucranianos, a adesão de Kiev à OTAN e até a legitimidade de Zelensky passaram a ser tratadas sob a ótica russa. Após um telefonema com Putin em 12 de fevereiro, Trump começou a repetir argumentos que beneficiavam diretamente Moscou. Em 18 de fevereiro, durante negociações na Arábia Saudita, ele questionou a ausência de eleições na Ucrânia, afirmando que, em meio à guerra, o país não poderia realizar um pleito justo. Como um líder com apenas 4% de aprovação pode governar sem legitimidade? Indagou. No dia seguinte foi além, chamou Zelensky de ditador sem eleições, e sugeriu que o presidente ucraniano agisse rápido, antes que perdesse todo o apoio. Em 19 de fevereiro, Trump defendeu que qualquer acordo de paz exigiria diálogo com ambos os lados. Não se encerra uma guerra sem conversar com as duas partes, afirmou. Já em 13 de março, após um encontro com Putin, o enviado especial Steve Witkoff declarou à jornalista Tucker Carlson que os Estados Unidos estavam em confronto com a Rússia por meio da Ucrânia. Ele também mencionou que referendos nas regiões ocupadas haviam demonstrado, supostamente, o desejo da população de permanecer sob controle russo. Poucos dias depois, Trump voltou a falar sobre a situação em Kursk, alegando que soldados ucranianos estavam cercados e que, sem sua intervenção, já teriam sido derrotados. Em abril, durante uma visita de Putin a São Petersburgo, Trump sugeriu que um acordo de paz deveria incluir as chamadas 5 regiões em disputa. No dia 4, ele chegou a culpar a Ucrânia pelo início do conflito. Não se inicia uma guerra contra um país 20 vezes maior e depois espera receber armas, declarou. Sua equipe claramente tem ecoado a narrativa do Kremlin, mas não está claro se isso é resultado de influência externa ou de uma estratégia própria para encerrar a guerra a qualquer custo. Enquanto isso, Zelensky rebate as críticas com firmeza. Em resposta às propostas de trégua temporária, ele foi categórico. Por que esperar meses para um cessar-fogo que só servirá para que Putin se prepare para novos ataques?
Nós valorizamos vidas, não desfiles militares. Por isso defendemos um cessar-fogo imediato, completo e incondicional, por pelo menos 30 dias. O presidente ucraniano já havia exposto seus argumentos contra armistícios frágeis, e agora reforça a necessidade de uma solução definitiva. A Casa Branca, por sua vez, parece determinada a pressionar por um cessar-fogo durante a campanha eleitoral. Trump quer a guerra encerrada antes das eleições, e essa urgência pode definir os próximos passos do conflito. Resta saber se Kiev conseguirá transformar essa pressão em uma oportunidade para uma trégua mais duradoura, ou se as concessões exigidas por Moscou serão o preço a pagar pela paz. As manobras diversionistas do Kremlin perdem força até mesmo entre os aliados mais improváveis. Putin propôs uma pausa nos combates entre 8 e 10 de maio, mas o gesto não passa de uma cortina de fumaça, e Washington já percebeu. O ceticismo na Casa Branca é palpável. Moscou não busca paz, mas tempo. Tempo para consolidar ganhos territoriais, tempo para desgastar a resistência ucraniana, tempo para testar a paciência do Ocidente. Enquanto isso, a estratégia russa se revela cada vez mais clara: negociar apenas sob a condição de uma rendição disfarçada. As exigências apresentadas por Lavrov em entrevista a um veículo brasileiro são um ultimato descarado. Kiev deveria não apenas renunciar à adesão à OTAN, mas também aceitar a neutralidade permanente, reconhecer a anexação ilegal da Crimeia, Donbas, Kherson e Zaporíjia, e ainda desmantelar o que Moscou chama de regime nazista, um pretexto para extirpar a identidade ucraniana, desde a língua russa até a igreja ortodoxa local. Além disso, a Rússia exige o fim das sanções, a devolução de seus ativos congelados no exterior e garantias de segurança contra a ameaça ocidental. Em resumo, um dicta que não deixa espaço para diálogo, apenas para submissão. O problema é que para Putin, até mesmo a submissão é negociável, desde que sirva aos seus interesses imediatos. A tática do bom policial, mau policial entre Lavrov e Medvedev não engana mais ninguém. Enquanto um faz ameaças veladas, o outro flerta com a escalada nuclear, mas ambos sabem que o verdadeiro poder de barganha da Rússia está no cansaço do Ocidente. E é justamente esse cansaço que Kiev não pode se dar ao luxo de alimentar. Enquanto Moscou joga com o tempo, a Ucrânia luta pela sobrevivência. E a sobrevivência neste momento depende de uma coisa: sua capacidade de resistir. É por isso que o apelo dos soldados ucranianos não pode ser ignorado. Nós aguentamos. Nós resistimos em Bakhmut, em Avdiivka, em cada trincheira. Mas precisamos de mais. Precisamos de munição, de equipamentos, de apoio para continuar de pé, dizem eles, com a urgência de quem sabe que cada dia sem resposta é um dia a mais de sangue derramado. A campanha para arrecadar fundos para drones e suprimentos não é apenas uma questão de solidariedade, é um ato de resistência ativa, porque enquanto o mundo debate, a linha de frente não espera. Nos Estados Unidos, a retórica belicosa de alguns republicanos, como o senador John N. Kennedy, reflete uma nostalgia perigosa. Putin riu de Trump, humilhou Biden e agora acha que os Estados Unidos estão à beira do colapso, declarou, defendendo o embargo total ao petróleo russo e mais pressão sobre a Europa. Mas a realidade é mais complexa. A ajuda militar americana à Ucrânia não começou com Biden, mas foi sob sua administração que ela se tornou consistente. E apesar das críticas, é essa consistência que mantém Kiev em pé. O que os falcões de Washington parecem esquecer é que a guerra não se vence apenas com ameaças, mas com estratégia, e que estrangular a Rússia economicamente pode ser tão arriscado quanto alimentar sua paranoia. Enquanto isso, nos bastidores, os rumores sobre um possível acordo energético entre Moscou e Kiev ganham força. Fontes sugerem que qualquer cessar-fogo poderia incluir o controle russo sobre os recursos naturais ucranianos, gás, petróleo, minerais estratégicos, transformando a Ucrânia em um estado vassalo não apenas politicamente, mas economicamente. Seria o golpe final, uma paz que não é paz, mas a perpetuação da ocupação sob outro nome. E é exatamente isso que torna a resistência ucraniana ainda mais vital. Porque no fim das contas a única paz que vale a pena é aquela que preserva a soberania, não há que a enterra sob falsas promessas. Os interesses ocultos por trás das negociações emergem com clareza assustadora. Fontes próximas aos bastidores revelam que Washington pressionou Kiev a ceder o controle de seus recursos naturais como moeda de troca pela continuidade do apoio militar. Uma exigência inaceitável que Zelensky rejeitou com firmeza, e que não por acaso, só foi amenizada após um encontro direto com Trump, onde o presidente ucraniano deixou claro, não haveria rendição disfarçada de acordo.
O que antes parecia uma chantagem descarada, a ideia de que a Ucrânia deveria pagar pela ajuda americana com seu próprio petróleo, gás e minerais estratégicos, agora se transforma em uma negociação onde, pelo menos no papel, Kiev mantém suas linhas vermelhas. Não há mais menção a um direito de primeira noite sobre os recursos ucranianos, mas sim a promessas vagas de investimentos americanos em infraestrutura e tecnologia. Ainda assim, o cheiro de armadilha persiste. Afinal, quem garante que esses investimentos não se converterão em dívidas eternas, em dependência disfarçada de parceria? A história ensina que quando uma potência oferece ajuda em troca de soberania, o preço sempre é pago em sangue e autonomia. Enquanto isso, a Europa acorda, ou deveria acordar, para a guerra que já está sendo travada em seu território. O apagão que paralisou Espanha e Portugal não foi um mero acidente. Assim como os incêndios em fábricas de armamentos ou os cortes em cabos submarinos de internet não são coincidências. São ataques. E não há mais espaço para a ilusão de que a Rússia respeitará a neutralidade de quem insiste em fechar os olhos. Cada blackout, cada sabotagem, cada interferência em sistemas críticos é um lembrete brutal. Putin não precisa de uma declaração formal de guerra para desestabilizar o continente. Ele já está em guerra contra a infraestrutura, contra a economia, contra a coesão política da Europa. E o pior, muitos ainda fingem não ver. A Alemanha, sob a liderança de figuras como Pistorius, parece ter compreendido a urgência. Berlim não apenas manteve seu apoio à Ucrânia, mas o elevou a uma prioridade estratégica, reconhecendo que a derrota de Kiev seria um desastre não só para a OTAN, mas para a segurança de toda a Europa. A Moldávia, a Geórgia, os Bálticos, todos sabem que são os próximos na lista. E, no entanto, há quem ainda acredite que apaziguamento funcionará, que se a Europa se ajoelhar, Putin parará. É uma fantasia perigosa. A Rússia não quer paz, ela quer caos. Caos para enfraquecer as democracias, para instalar seus fantoches nos parlamentos, para minar a unidade europeia até que o continente se fragmente em estados frágeis, fáceis de manipular. Não é teoria da conspiração, é estratégia declarada. Basta observar os milhões despejados em propaganda na França, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos. Basta ver como figuras como Le Pen ou partidos de extrema-direita ganham força com narrativas que ecoam o discurso de Moscou. A Rússia não precisa invadir a Europa para conquistá-la. Ela já está dentro. E enquanto o Ocidente debate se deve ou não enviar mais armas para a Ucrânia, Putin avança em múltiplas frentes. De Kaliningrado, seus sistemas de guerra eletrônica interferem em voos comerciais. Seus submarinos cortam cabos de internet no Atlântico. Seus agentes sabotam depósitos de munição e fábricas de drones. Cada dia de hesitação é um dia a mais para que a Rússia consolide suas vantagens. Cada recuo é uma vitória para o Kremlin. A Ucrânia, por sua vez, continua a mostrar que resistência não é apenas uma questão de coragem, mas de inteligência. Os vídeos recentes de ataques cirúrgicos contra radares móveis russos provam que mesmo com recursos limitados, Kiev ainda é capaz de infligir danos significativos. Mas a pergunta permanece: até quando o Ocidente assistirá a essa guerra como espectador, esperando que o problema se resolva sozinho? A verdade é que não há neutralidade possível quando o inimigo já escolheu seu lado. A Europa pode continuar a iludir-se com a ideia de que está fora do conflito, mas a Rússia não faz distinção entre frente de batalha e retaguarda. Para Putin, cada usina elétrica sabotada, cada eleição manipulada, cada político pró-Kremlin eleito é uma vitória. E cada vez que o Ocidente recua, ele avança. A única questão é: quanto tempo levará para que o continente perceba que a paz não se conquista com concessões, mas com determinação? Que a segurança não é um luxo, mas uma necessidade. E que no fim das contas a escolha não é entre guerra e paz, mas entre resistir agora ou render-se depois. A guerra não é mais travada apenas nos campos de batalha, mas em cada usina que explode, em cada drone que rasga o céu noturno, em cada cidade que fica sem luz. A Rússia não ataca apenas com balas e mísseis, ela ataca com o medo, com a escuridão, com o caos calculado. E enquanto o Ocidente hesita, Putin avança, transformando cada recuo em um novo território conquistado, cada concessão em um precedente perigoso. A pergunta não é se haverá um próximo ataque, mas quando, e se estaremos preparados para responder com a força necessária. Cada drone abatido, cada sabotagem frustrada, cada soldado russo que cai é uma vitória. Mas não basta. É preciso ir além, atingir o que realmente dói no Kremlin. Por que esperar que a Rússia poupe nossas refinarias, nossas redes elétricas, nossas reservas estratégicas? Por que permitir que ela escolha o ritmo da guerra, enquanto nós nos limitamos a reagir?
A resposta não está em esperar por sinais diplomáticos, ou em confiar em promessas vazias. Está em agir, em atacar onde Putin não pode se dar ao luxo de ser fraco, em seus poços de petróleo, em suas rotas de abastecimento, em sua capacidade de financiar a máquina de guerra. E mesmo assim, a Rússia não para. Em Kursk, em Belgorod, em Pokrovsk, seus soldados avançam, às vezes metros, às vezes quilômetros, mas avançam. Cada trincheira tomada, cada vila disputada, cada drone kamikaze lançado é um lembrete. Esta guerra não será vencida com meia-medidas. Os ucranianos resistem, contra-atacam, perdem aviões e recuperam territórios, mas o preço é alto. E enquanto isso, o mundo assiste, como se a distância pudesse proteger alguém da tempestade que se aproxima. A verdade é que não há neutralidade possível. Cada dia de hesitação é um dia a mais para Putin testar nossos limites. Cada drone que não é interceptado, cada usina que não é protegida, cada decisão adiada é um convite para que ele aumente a aposta. A Rússia não está jogando para empatar. Ela está jogando para vencer. E nós? Estamos jogando para sobreviver. A questão não é se a Europa tem os recursos para resistir, é se tem a coragem. Porque no fim, a escolha é simples. Ou pagamos o preço da resistência agora, ou pagaremos o preço da rendição depois. E esse preço não será cobrado em rublos ou em sanções, será cobrado em vidas, em liberdade, em soberania. A história não perdoa os que fecham os olhos quando deveriam ter lutado. E Putin sabe disso melhor do que ninguém. Avançar em direção a Dnipro não enxerga perspectivas operacionais. Mas no eixo de Chasiv Yar, ao contrário do que ocorre em Pokrovsk, a situação pelo menos se estabilizou temporariamente. Pelo menos é o que relata um analista militar ucraniano do canal Telegram Fetsier. Chasiv Yar pode respirar por enquanto, escreve ele. Se no final de março o inimigo ainda tentava ações ofensivas, avançando em direção a Canal e Ivanivsk, nos últimos meses a linha de frente praticamente congelou. Os combates agora se resumem a tentativas isoladas de grupos de 10 a 15 homens avançarem a pé em direção às nossas posições, mas os drones operacionais eram qualquer progresso, explica um oficial da 1ª Brigada de Tanques Separada. E é justamente essa brigada que nos mostra como a guerra se reinventa quando a coragem encontra a tecnologia. Em uma operação única, seus operadores de drones de reconhecimento localizaram um grupo inimigo que havia capturado 3 soldados ucranianos. 2 FPV, os Pachas e Gopniks, como são chamados pelos combatentes, decolaram para interceptar e eliminar a ameaça. Durante a ação, os operadores conseguiram separar os prisioneiros dos captores, usando cargas lançadas para forçar os russos a recuar. Foi um trabalho de precisão cirúrgica, conta um dos pilotos, identificado pelo codinome Kibor. A distância entre nossos homens e o inimigo era mínima, mas, graças à coordenação, conseguimos salvar nossos irmãos. Depois, com o auxílio de luzes nos drones, os soldados foram guiados em segurança até as linhas ucranianas. Os ocupantes que tentaram fugir foram eliminados. Contra nossa inteligência artificial de guerra, não há escapatória, concluem na brigada. Esse episódio é mais uma prova de como os drones deixaram de ser apenas ferramentas de reconhecimento para se tornarem ativos decisivos em missões não convencionais. Mas por trás desses momentos de heroísmo, há uma realidade que não pode ser ignorada. E é sobre ela que o canal Rosvidka Noin, uma fonte confiável de informações sobre as forças de defesa, alerta com uma urgência que não permite silêncio. O problema da falta de pessoal, especialmente na infantaria, não foi resolvido. Pior, está se agravando. Normalmente evitamos escrever sob o impacto de emoções negativas, dizem eles. Mas hoje não dá. A raiva explode. Quem é o responsável por uma situação em que até os mais motivados começam a duvidar? Quem permite que batalhões de apoio sejam jogados na linha de frente sem rodízio, enquanto as unidades de infantaria definham em posições estáticas por meses? É normal que uma companhia opere com 40% do efetivo e ninguém faça nada para recompletá-la, questionam. É aceitável que por falta de tropas, patrulhas inimigas passem despercebidas, contornem nossas posições e massacrem equipes de morteiros ou granadeiros? A resposta é óbvia, não. Mas a inércia continua. Para cada soldado que cai ou é evacuado, nada chega em troca. Ou quando chega, desaparece nos corredores da burocracia ou é desviado para tapar buracos em outras unidades. Enquanto isso, batalhões inteiros se esvaem em sangue e cansaço, sustentados apenas pela resiliência de quem ainda acredita, e pelos drones que, sem eles, já teríamos sido varridos do mapa. A desmoralização não é um fantasma. É uma realidade que se alastra. Sobrevivemos não pela qualidade dos equipamentos, pela preparação ou pelo número de homens,
mas pela motivação admitem. E essa motivação está sendo drenada dia após dia. A pergunta que ecoa é: quem é o culpado? O presidente? O Estado-Maior? O ministro da Defesa? Os comandantes de brigada? Ou será que a responsabilidade é difusa, como uma doença que corrói o sistema por dentro? Enquanto discutimos, nossos amigos morrem porque a Rússia não hesita em atacar posições quase vazias no flanco ou na retaguarda, pegando unidades despreparadas de surpresa, denunciam. E o pior, ninguém parece estar pronto para esse tipo de guerra. Do outro lado da linha de frente, os russos também enfrentam problemas logísticos e de pessoal, mas têm uma vantagem que não pode ser subestimada: a capacidade de contornar sanções e alimentar sua máquina de guerra com componentes ocidentais. Um relatório recente do Soushinfrin, agência de inteligência internacional, detalha como Moscou usa empresas de fachada, rotas indiretas e documentos falsificados para driblar as restrições. O exemplo mais flagrante envolve o KMZ, Krasnogorsk e a Zenit Investprom, fabricantes estratégicos de sistemas ópticos para as Forças Armadas Russas. Ambas integram o conglomerado Rostec, ligado ao Ministério da Defesa da Rússia, e produzem desde miras telescópicas até sistemas de observação para drones e veículos blindados, todos amplamente usados na Ucrânia. A engenharia por trás desse contrabando é sofisticada. Componentes europeus, especialmente alemães, são desviados por meio de empresas indianas, chinesas e bielorrussas, que alteram certificados de origem e rotas de transporte para burlar as sanções. É um jogo de gato e rato, explica o relatório. Mas enquanto não fecharmos essas brechas, a Rússia continuará recebendo tecnologia crítica para sustentar sua agressão. Cada microchip, cada lente de precisão, cada sensor que chega às mãos de Putin é um multiplicador de força e uma sentença de morte para soldados ucranianos. A guerra não se ganha apenas no campo de batalha. Ela se vence também na retaguarda, onde cada decisão, ou omissão, tem consequências letais. Apoiar a Ucrânia não é apenas enviar armas. É pressionar para que as sanções sejam efetivas. É expor e desmantelar as redes de contrabando que mantêm a máquina de guerra russa funcionando. É garantir que aqueles que lutam na linha de frente tenham não apenas drones e munição, mas também o efetivo necessário para não serem dizimados pela exaustão. Porque no fim, a escolha é clara: ou enfrentamos o custo da resistência hoje, ou pagaremos o preço da rendição amanhã. E esse preço, como sempre, será medido em sangue. Não são apenas números em relatórios ou estatísticas frias que chegam às mesas dos burocratas ocidentais. Por trás de cada tanque produzido, de cada míssil lançado, de cada satélite russo colocado em órbita, há rostos reais, homens como Sergei Kulikov, cujo corpo foi usado como moeda de troca em uma guerra que não escolheu. Mobilizado à força, privado de licença mesmo com 4 filhos pequenos e um histórico de lesões graves. Ele viu sua dignidade ser esmagada sob as botas de comandantes que tratam soldados como peças descartáveis. Quando ousou recusar uma ordem suicida, foi espancado com uma cacetete, ameaçado de execução sumária e mesmo assim condenado por deserção. Sua história não é exceção, é a regra. E o que dizer de Sergei, o jovem de Nizhny Novgorod, arrastado de casa por recrutadores que agem como gangsters, pressionando-o a assinar um contrato que nunca quis? Com problemas neurológicos, deficiência visual e um diagnóstico de esquizofrenia leve, ele foi declarado apto para o fronte, não por acaso, mas porque há quem lucre com cada corpo enviado para a linha de frente. Enquanto isso, em Moscou, homens como Vladislav são abordados nas ruas como se fossem mercadoria barata. Você quer ser sniper? Ótimo, mas se não quiser, temos outras funções. Só não espere durar muito. Quando recusa, a violência física e as ameaças entram em cena. É assim que se constrói uma máquina de guerra, não com patriotismo, mas com coerção, mentiras e desespero. E quando a pressão se torna insuportável, quando a única saída é fugir para salvar a própria vida, o Estado responde com perseguição. Como os 3 soldados da 74ª Brigada que abandonaram suas posições em abril, não por covardia, mas porque sabiam que seriam enviados para uma morte certa, seja pelo fogo ucraniano, seja pelos próprios comandantes. Capturados, sua sorte agora é incerta. Quantos mais como eles desapareceram nas sombras, sem que ninguém saiba? Quantos conseguiram escapar, mas vivem sob a ameaça constante de serem caçados como criminosos? Essas não são falhas pontuais de um sistema. São sintomas de uma estrutura podre, onde a vida humana vale menos que um relatório de metas cumpridas. E enquanto o Ocidente debate sanções e envio de armas,
esses homens continuam a ser triturados, não apenas pelo inimigo, mas por um sistema que os vê como combustível descartável. A pergunta não é se podemos fazer mais. É se temos coragem de enfrentar a verdade. Cada dia de hesitação é um dia a mais em que esses crimes são cometidos em nosso nome. E a conta, como sempre, será paga em sangue. E esse colapso não é uma possibilidade distante, é uma contagem regressiva. Quando a máquina de guerra esgota suas engrenagens, quando os homens deixam de acreditar na mentira que os enviou para a morte, nem as correntes da disciplina militar conseguem segurar o inevitável. A deserção não é apenas um ato de sobrevivência, é o primeiro sinal de que o sistema está apodrecendo por dentro. E quando esse fluxo se tornar uma enxurrada, não haverá polícia militar, propaganda ou ameaça que possa conter a verdade. O exército não se sustenta sem soldados que ainda acreditem na causa. Mas enquanto isso não acontece, enquanto ainda há tempo, é preciso agir. Não com palavras vazias ou gestos simbólicos, mas com ações concretas que ofereçam uma saída real. Para aqueles que já estão nas trincheiras, que sentem o peso da traição no peito e o medo corroendo os ossos, existe uma rede de apoio pronta para ajudar. Não é caridade, é solidariedade. É dar a esses homens a chance de escolher a vida em vez da morte, a liberdade em vez da escravidão. E para aqueles que ainda não vestiram o uniforme, que sabem que ser convocado é apenas o primeiro passo para um abismo, há caminhos. Há organizações que orientam, que protegem, que oferecem alternativas antes que seja tarde demais. A escolha é clara: continuar alimentando a máquina ou ajudar a desmontá-la. Cada deserção é um golpe na guerra. Cada vida salva é uma derrota para o regime. E se você está ouvindo isso agora, se alguma parte de você sabe que não quer fazer parte dessa carnificina, então não espere. O momento de agir é agora, porque a história não perdoa quem fecha os olhos. E o preço da omissão já está sendo cobrado, em corpos, em lares destruídos, em futuros roubados. A pergunta não é se você pode fazer a diferença. É se você vai deixar que outros paguem o preço por sua indecisão.